E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, bem-vindos. Hoje já começa o vídeo pedindo desculpa para você, porque ontem, no final do jogo, lá contra o Manaus, eu gravei um vídeo falando que hoje a gente ia colocar o vídeo no ar com os melhores momentos do jogo, né, que a gente está fazendo no Campeonato Paulista. Só que o velhinho aqui se esqueceu que não tem direito de transmissão da Copa do Brasil, é da CBF. A gente consegue do Campeonato Paulista pelo site do Paulistão, pelo canal do Paulistão, que ele cede as imagens pra gente. Então, me perdoa, a gente não vai ter os melhores momentos, só do Campeonato Paulista. Nem que a CBF podia abrir, né? Abrir para os canais, aí fazer uma maneira até de divulgar o campeonato. A gente estaria divulgando mais ainda o campeonato. Mas eu queria falar com vocês, principalmente hoje, sobre os 38, quase 39 minutos de entrevista que o presidente Júlio Casares deu ao repórter André Hernan, do GE, né, do site. Ele falou bastante coisa, eu queria falar com vocês com calma e falar também do jogo de ontem, algumas informações do São Bernardo, nosso próximo adversário no Campeonato Paulista, se vai com o time reserva, se vai com o time misto, se vai com o rodízio. Mas antes, o OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular, você clica de graça no primeiro link da descrição e baixa o melhor aplicativo de futebol para celular. Aí você acompanha as notícias, você acompanha as informações, você vê do seu time, no caso do São Paulo, eu vejo, né? Mas também vejo de outros clubes internacionais, todas as competições, todos os campeonatos. Então não perca, totalmente de graça, você prestigia o pessoal que prestigia a mídia alternativa. Não perca tempo, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para celular, não tem outro melhor. Pode baixar com certeza de graça que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, olha só, deixa eu só falar. A coletiva do Rogério Ceni, ontem eu cheguei do Morumbi, 1h pouco da manhã, gravei a coletiva, acompanhei a coletiva do Rogério Ceni, vai entrar na janelinha aqui, eu sempre erro o lado, né? Aqui, ó, entra a janelinha, a coletiva do Rogério Ceni que eu fiz lá no canal Boteco do Barulho. Se você não conhece, vai entrar no card, que eu também nunca sei onde entra. E aí o Rogério Ceni falou, feliz pela classificação e tal, e disse que a ideia do São Paulo era pressionar o Manaus até que saísse o primeiro gol. E foi exatamente o que aconteceu. Saiu o primeiro e o segundo, depois do segundo tempo pararam de pressionar. E isso até incomodou o Rogério, porque ele achou que o São Paulo caiu muito de produção no segundo tempo, eu também acho. Mas foi um jogo controlado, estava controlado o jogo ali. E ele falou falou sobre duas questões que me chamaram muita atenção na coletiva. A primeira, que o rodízio vai continuar. Então, se você tem esperança que o Rogério Ceni tenha um time titular agora, que vai colocar um time titular em campo, esqueça, porque ele disse que o rodízio vai continuar. E também, para mim, um recado muito importante que ele deu para o Luan. A gente tem falado muito do Luan aqui, que eu achei até que ele não ia ter espaço com o Rogério Ceni. Ontem ele jogou, mas só jogou porque o Reinaldo pediu para sair. No Morumbi, o Caleri ia entrar no finalzinho, tinha uma falta do lado esquerdo, o Reinaldo fez um gesto de substituição, depois ele até cobrou a falta, a gente estava pensando que o Reinaldo tinha se machucado, mas ele cobrou a falta, jogou a bola na área, depois ele pediu para ser substituído, o Caleri, que estava pronto para entrar, o Nestor ficou falando para o Rogério, segura que o Reinaldo pediu para sair. E aí acabou entrando o Luan. E o Rogério Ceni falou do Luan na coletiva, disse que o Luan 120 dias sem jogar, que o Luan vai ser importante, porque ele tem uma figura importante, que pode ser muito útil, mas eu achei engraçado o Rogério Ceni falou isso. Precisa afinar. Ele disse até que o Luan precisa afinar. Bom, os detalhes da coletiva, eu falo mais sobre isso, está aqui no vídeo. Se você quiser assistir, você é meu convidado, tá bom? Bom, só uma dica: ingressos para o jogo contra o Botafogo nesse sábado, que foi antecipado, lembra? Domingo foi para sábado, 4 da tarde, já estão à venda no nosso querido site da Total Acesso, para o torcedor comum e também para o sócio torcedor. Os preços variam R$20 aquele setor popular e R$300 o camarote dos ídolos. Você encontra lugares para todos os setores. Lembrando, não tem gratuidade para os menores de idade. O nosso adversário ontem saiu depois do empate em 3-3 entre Santos e Ferroviário. Eu estava acompanhando lá do Morumbi, no meu tablet, antes do jogo do São Paulo começar. O Santos, que pode se classificar para as fases finais e pode ser rebaixado, estava perdendo, tomou um gol aos 47 e empatou aos 48. Com esse resultado, o São Paulo pega o São Bernardo nas quartas de final do Campeonato Paulista, jogando em casa, porque fez melhor campanha. E o jogo deve ser na terça-feira, terça ou quinta, ainda não está decidido, eu vou passando para vocês. Só rapidinho do São Bernardo, tá? Tem 15 pontos, é o líder do grupo B, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O artilheiro do time é o Silvio, centroavante, que tem 3 gols, e na última rodada o São Bernardo pega o Guarani. Tá? Só para você. A gente vai falar mais
do São Bernardo na semana que vem, antes do jogo, provavelmente na segunda-feira, mas só para você já ir sabendo no nosso adversário quem é. Durante um tempo foi até líder do campeonato, adversário que eu acho dificílimo. Bom, não tem jogo fácil, né? A gente não teve facilidade contra o Manaus, como vai ter contra o São Bernardo. Bom, entrevista do presidente Júlio Casares ao repórter André Hernan, do GE. Falou durante 38 minutos, eu acompanhei alguns pontos relevantes para a gente conversar aqui, que eu quero saber muito a sua opinião. Primeiro, o São Paulo vai apresentar hoje, o Casares vai apresentar hoje um déficit, né, para os conselheiros lá, um déficit, segundo o Casares, de 106,4 milhões. Ou seja, está faltando, está no vermelho em 106,4 milhões. Não é o tamanho da dívida, é só o que o São Paulo arrecadou e gastou, o déficit de 106,4 milhões. E aí o Casares falou que esse déficit já era esperado, é menor que o outro déficit do ano anterior, já era esperado porque teve que fazer acordo com aquele monte de jogador lá, Juan Fran, Jusilei, Hernanes, Juan Fran, Daniel Alves, Hernanes, todos mais de 15 jogadores que deixaram o clube, tiveram que fazer esses acertos aí. E ele falou que também ele podia não apresentar um déficit se dois jogadores, não citou quais, dois jogadores tivessem sido vendidos que receberam propostas equivalentes a 17 milhões de euros, que dá mais ou menos 107 milhões de reais. Ele não disse, mas teoricamente, seria o Sara e o Nestor, que foram os que receberam propostas recentemente. Nada oficial, né? Mas que a imprensa divulgou. Só que aí não bate muitos números. Se foi Sara e Nestor, não batem, esses números não batem. Então, como o presidente não falou que era o Sara e o Nestor, não sei que jogador que ele está falando. E falou que que o São Paulo recebeu propostas pelos jogadores, mas não quer vender. Nesse momento, não quer desvalorizar os ativos do clube. Porque ele falou o seguinte, o Casares disse que se você vende muito barato, você abre um precedente e estabelece uma média de mercado para esses meninos da base. Além dele não querer perder o conteúdo esportivo, né? A esportividade. Como é que é? Tem uma expressão que eu queria lembrar, mas não vou lembrar nunca, né? Em termos esportivos para o São Paulo, é importante manter esses jogadores para o São Paulo se manter competitivo, para o São Paulo continuar competitivo nas competições que disputa. Ele até falou, me chamou a atenção, que ele ficou, por exemplo, que o São Paulo não é coadjuvante, isso a gente já sabe, né? Não pode mais ser coadjuvante, e que ele falou, não pode mais acontecer uma postura que nem aconteceu no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o América, que os jogadores não estavam nem aí, isso não pode acontecer. Gostei, ainda bem que ele percebeu isso, né? Porque geralmente passa pano e tal, mas percebeu isso. E aí, ele falou que vendendo esses caras por preço de banana, se desvaloriza o próprio jogador, cria um patamar baixo de venda, e isso pode influenciar em outras vendas. E aí, ele falou, porque o Casares, quando ele dá entrevista, ele enaltece muitos feitos dele, né? Ele fica falando dos feitos, isso a gente já está acostumado a ver, já vou falar desses feitos, que ele tem feito, sim, ele tem boas atitudes como gestor do São Paulo, como presidente do São Paulo, eu vou falar daqui a pouco, no resumo do que eu acho da gestão do Casares, e falou que teve que pagar a dívida, falou que teve que pagar as dívidas de mais de 80 milhões, que eram dívidas urgentes, conseguiu patrocinadores, fechou a camisa, e que esse ano é um ano de reestruturação, e que a partir de 2022, aquela história, 2022 vai ser um ano melhor, porque, embora que o Belmonte tenha dito o contrário, né, o diretor de futebol dele disse que vai ser melhor, que o ano vai ser melhor e tal. Bom, e aí na segunda-feira, surgiram uns rumores aí, que o Casares e o presidente lá do Santos, o Rueda, teriam se reunido para negociar jogador. Os dois times sem grana, o Santos com dificuldades financeiras também terríveis, e aí trocas envolvendo Tietê e Luan por mais 2 ou 3 jogadores do Santos. Eu acho que até os jogadores do Santos eram o zagueiro Luiz Felipe, o volante Jobson e o Marcos Guilherme. E aí, não, vai negociar, porque é Luan de empréstimo, vai o Luan e o Tietê tá no Atlético e tal. Aí, o Júlio Casares falou sobre os caça-cliques, né, que ele falou, que a carapuça não serviu para mim, que ele não sabe de onde surgem essas informações, que por causa dos caça-cliques, que ele falou que ele até respeita, mas ele não sabe de onde surgem essas informações, e que ele não vai basear a negociação do São Paulo em cima de rede social. E ele falou que não tem o menor sentido você negociar o Luan, justamente por isso que a gente está falando. Se você não aceita vender jogadores da base a preço de banana para não desvalorizar o resto dos jogadores, não vai envolver o Luan com uma troca com os jogadores do Santos. Me desculpa, eu acho que não tem sentido nenhum.
O Luan é um ativo do clube, inclusive tem uma esperança do clube de vender o Luan para a Europa, para o mercado europeu, para faturar uma grana em cima do Luan. Não é desrespeito ao Santos, ainda com o Flamengo também não valeria. Nesse critério do Júlio Casares, não teria o menor sentido você negociar o Luan. E ele foi categórico e disse que não vai negociar o Luan. E o caso do Tietê é o seguinte: esses nomes aí que eu falei, os nomes que surgiram do Santos, não tem nada. Os dois, segundo ele, não conversaram sobre nomes. Não tem conversa sobre nomes, não foi nem ventilado esses nomes para o Rogério Ceni. Segundo o Casares, não existe nenhuma negociação. O que pode acontecer é o seguinte: o Luan não vai, esquece. O que pode acontecer é o seguinte: o Tietê, que o Atlético está emprestado ao Atlético, que pode exercer o direito de compra até o meio do ano, o Atlético pode querer ou não querer comprar o Tietê. E aí, se houver interesse do Santos, o Santos pode negociar o Tietê com o São Paulo. Empréstimo, aí não sei ver como é que faz. A única coisa que o Casares falou de concreto foi isso, que o Tietê pode ir sim, desde que o Atlético, que está lá com o Tietê, não tem interesse na compra do Tietê, porque eu acho que não vai comprar, porque o Tietê é reserva, eu não sinto firmeza no Tietê permanecendo no Atlético. Mas pode ser uma moeda de troca aí, ou com o Santos, ou com qualquer outro time, porque por incrível que pareça, tem time que gosta do Tietê, além do Diniz e o Cuca, tem gente que gosta do Tietê. Eu acho o seguinte, sobre tudo que o Casares falou, eu sou assim, gente. Eu critico quando eu acho que eu tenho que criticar e elogio quando eu acho que eu tenho que elogiar. Tanto presidente, Belmonte, Muricy, Rogério, jogadores, porque eu já cansei de falar aqui, todos esses caras vão embora do São Paulo e a gente que é torcedor fica. Nós sim somos o maior patrimônio desse clube. Então eu elogio, por exemplo, eu acho que o Casares tem muito mérito quando ele conseguiu patrocínios em época de pandemia. Isso é um mérito muito grande, mesmo não sendo o maior patrocínio da história, como ele falou que era, não era. Eu acho que ele fez essas dívidas, o pagamento dessas dívidas, porque ele pegou uma gestão arrasada, né? Ele pegou terra arrasada por Leco, por Aidar, e ele não fala mal, né? Ele diz que ele não vai fulanizar, porque ele é do mesmo grupo, é amigo dele lá, não é oposição, é do mesmo grupo. Mas ele pegou terra arrasada mesmo, pagou essas dívidas. Eu acho que está tentando organizar o clube. Qualquer gestão, se a minha Beagle fosse presidente do São Paulo, faria uma melhor gestão que o Leco, então é meio que era natural, uma gestão melhor. Mas o que me irrita no Casares é falta de transparência, que ele diz que vai ter, a história da mudança do estatuto, essa coisa de ser do ego, de querer gente bajulando, de só abrir comentário quando o comentário dele sabe que não vai ter rejeição, de meio que desaparecer nas derrotas, só aparecer nas vitórias, aparecer na porta do ônibus em fotinho dando tapa nas costas do jogador. Essa postura me irrita e eu vou continuar cobrando, criticando quando eu acho que tem que criticar. Quando eu acho que tem que elogiar, acho que vou elogiar. Vou elogiar. Acabei de elogiá-lo por patrocínios, por dívidas, por ter pego uma terra arrasada e já ter tirado o São Paulo da fila, porque a gente não pode esquecer que foi ele que tirou o São Paulo da fila como presidente, mesmo tendo perdido o Campeonato Brasileiro lá também na gestão dele, mas foi ele que tirou o São Paulo da fila. Para mim tem mérito sim, e tem muitos problemas, o que é natural. E eu tô aqui, eu vou continuar tendo essa postura crítica quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Como eu faço com todos os jogadores, porque o bem maior, para mim, é o São Paulo Futebol Clube. Não é Casares, não é Reinaldo, não é Belmonte, não é Muricy, não é Sara, não é Caleri. Para mim, o bem maior é o São Paulo Futebol Clube. E o interesse do São Paulo, para mim, sempre vai estar em primeiro lugar, para mim, como torcedor, tá bom? 1xBet, primeiro comentário fixado, clique e use o código promocional Barolo, você não perde, tudo que você apostar, você ganha em dobro, tá bom? Recadinhos, o copo, então tem pacoso inscritos, se inscreva aí, você vai ganhar o copo térmico, que é maravilhoso esse copo, é maravilhoso esse copo, tem para vender na São Paulo Mania do Alpha Shop. Quando a gente chegar a 418 mil inscritos, eu vou mandar de presente para alguém. E quando chegar a 420 mil inscritos, presente do Alpha Shop e do Alphaville, da São Paulo Mania, de Alphaville, aquela camisa que está aqui atrás, belíssima, vai para casa de um ganhador, tá bom? Lembrando, o Instagram da São Paulo Mania do Alpha Shop está na descrição do vídeo. Embaixo o WhatsApp, você fala com o Gui, com a Jerusa, com a Lori, eles vão te atender com o maior carinho, entregam para todo o Brasil e também para fora do Brasil. Amanhã vou mostrar as duas novas camisas de treino que serão lançadas amanhã. Uma vermelha e uma vinho. Você já deve ter visto as fotos na internet. Amanhã estarei com as minhas e mostro para vocês, tá bom? Momento Maguila, um abraço para o professor Rafael Batista de São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte, para o Júnior Ferreira de Pereira Barreto, São Paulo, para o Vitor de Feira de Santana, na Bahia, e para o André Teodósio, é isso? De Santana do Ipanema, lá em Alagoas. Gente, amanhã eu volto e a gente faz um pré-jogo da partida contra o Botafogo, e eu quero ver quem é que vai jogar, né? Porque
porque Sara machucado, o Igor Vinícius também não deve jogar, o São Paulo tá com alguns problemas aí. Vamos ver quem que o Rogério Ceni vai escalar, tá bom? Espero vocês, obrigado pela força de sempre, me desculpem não ter esquecido o lance dos melhores momentos, mas no Campeonato Paulista a gente fala disso, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.